Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Advogadas e advogados, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre o direito aplicado à indústria dos games. Sim, um tema bem de momento, super legal, e através dele a gente vai entrar nessa vida aí dos games e do direito autoral e de tudo que envolve a relação do direito com esse tipo de tecnologia. Mas antes, agradecimentos. Vamos agradecer logicamente a quem incentiva esta discussão que a gente está tendo aqui hoje. Todos os juriscasts e debates legais são incentivados pela Univille, pelo curso de Direito da Univille. Sim, este curso tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Então, estão sempre aqui nos apoiando, incentivando que a gente fale sobre direito, que a gente faça discussões ricas sobre o direito contemporâneo. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, basta acessar univille.br/direito. Fica também o convite para que você nos assista em vídeo. Sim, estamos num podcast, mas dado os avanços da tecnologia, já estamos também disponíveis em vídeo tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você quer conhecer o meu rostinho e o rostinho de cada um dos nossos convidados, estamos também em vídeo nessas duas plataformas, mas logicamente em áudio em todas as demais plataformas de consumo de áudio. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você gosta de ouvir podcasts, lá estaremos com o Juriscast. Legal? Bom, tá feito aí o aviso, vamos entrar no que interessa, que é apresentar aqui o nosso especialista que vem discutir com a gente hoje o direito aplicado aí à indústria dos games. Para falar com a gente, eu vou chamar o Dr. Bernardo Filgueiras Costa. Ele que é Head das áreas de Direito Empresarial e Propriedade Intelectual na C2R Advocacia. Ele é especialista em Direito Empresarial pela Escola Brasileira de Direito, mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina e também professor de cursos sobre softwares e patentes no projeto MARC. Feita aí a apresentação, seja muito bem-vindo ao Juriscast, Dr. Bernardo. Muito obrigado, Thiago. Prazer estar aqui falando com você. Bora lá conversar sobre esse tema que cada vez mais o pessoal pede para a gente falar nos podcasts que a gente vai, nas redes sociais também. Então, estou aqui à disposição de todo mundo. Maravilha, seja bem-vindo ao Juriscast. Eu gosto de começar sempre com contexto e assim vou fazer neste episódio também. Eu, Thiago Facchini, inclusive, você aí do outro lado, pode me seguir nas redes sociais, @Thiago Facchini. Eu, Thiago Facchini, trabalho numa empresa de tecnologia. A gente lida aqui com inovação, com propriedade intelectual. Então é uma curiosidade que particularmente eu também tenho de por que a gente tem que precisa falar sobre o direito na indústria dos games, né? Você consegue nos ajudar a entender qual é o tamanho desse mercado, qual é a relevância do que é tratado nele e, acima de tudo, do direito dentro de um mercado como esse, direito no mercado, na indústria dos games. Por que a gente precisa falar sobre essas duas coisas unidas neste momento aqui em 2022? Legal, Thiago. Eu acho que a partir do momento que a gente está falando de tecnologia, né, e assim como você não, mas diferente de você, a gente trabalha aqui na C2R, nossos principais clientes são empresas de tecnologia. Né? E quando a gente começou há um tempo atrás a atuar nessa área, né, querer atuar em novos mercados, que era o objetivo do escritório, a gente afunilar ainda mais, né, segmentar ainda mais, como o pessoal fala no marketing, nichar ainda mais nossa clientela, não ficar só na tecnologia geral ali. A gente viu que o mercado de games, por assim dizer, é muito parecido com o mercado de tecnologia, né? Desenvolvedoras de jogos nada mais são do que empresas de tecnologia, né? Daí você vai segmentando. Por exemplo, tem as health techs, que são empresas de tecnologia na área da saúde, as construction techs na área da construção civil. Aí tem as empresas de games, né? Que são, então, mais ou menos assim, startups, né? Desenvolvedores de games também são startups, mas tem sua especialidade ali.
Então a gente ajustou mais ou menos a gente entendeu, né, o mercado primeiro, para saber o que a gente poderia oferecer de serviços jurídicos para esse mercado. E, né, nessa busca por um novo mercado, né, a gente entendeu que a área de games é uma área com muitas oportunidades. Né? Então, a partir da pandemia, com o advento da pandemia, milhões de brasileiros, né, tem uma pesquisa recente que mais de 67 milhões de brasileiros jogam algum jogo eletrônico. E com a pandemia, esse número cresceu. Você joga também? Eu jogo também. Sou um desses aí, estou incluído na estatística. Maravilha, eu também. E a gente viu, né, que esse mercado cada vez mais vem crescendo entre os brasileiros. Então, nessa proporção, né, cada 10 brasileiros, 4 jogam algum jogo. Então, é muita oportunidade. Imagine um mercado de 67 milhões de pessoas que podem ser ali teu cliente de uma empresa de games. Né? E a gente, proporcionalmente, esse número vai ter tantas empresas de desenvolvedoras de games, assim como empresas de tecnologia gerais, porque o mercado também é proporcional. Então, temos 200 milhões de brasileiros, 67 milhões de jogadores, e essas empresas vão utilizar dessa quantidade de oportunidades, né, desses jogadores. E a partir de 2021, tem até uma pesquisa da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, que o setor, só em 2021, eles movimentaram mais de 2 bilhões de reais em 2021. Então, e só no mercado brasileiro. Tá? Então, teve um crescimento ali de 169% em relação a 2020. Então, a pandemia veio, cresceu bastante, e 2020 para 2021 também teve um boom enorme. Né? Claro que isso é muito atrelado também aos tipos de jogos. Né? Por exemplo, o brasileiro, normalmente, ele está... Por que o Free Fire é uma obsessão da criançada? Porque você não precisa de ter qualquer pessoa com celular consegue jogar, não precisa comprar um videogame, comprar um computador. Mas partindo desse pressuposto, né? Um mercado com muitas oportunidades, é um mercado ainda pouco explorado pela advocacia, tem players grandes no mercado, né? Escritórios já especializados, mas ainda assim tem muita oportunidade, principalmente com desenvolvedoras indies, né? Que a gente chama, que são as desenvolvedores independentes ali, dá para fazer um paralelo com startups early stage, né? Estão naquele começo ali, tá tateando, aí não tem muito dinheiro, mas está entendendo como que vai. E também com times de esportes, né? Mas a nossa atuação é mais com essas desenvolvedoras de jogos, até porque quando a gente fala em competição ali, em esportes, mais propriamente, é mais nichado ainda do que o mercado de games no geral. Então, a gente viu esse mercado de desenvolvedoras de jogos, estúdios de outsourcing, né, que prestam serviço para outras empresas desenvolvedoras, então é muito interessante, justamente por esse crescimento. E a projeção ali tá para crescer mais ainda, 2022, 2023 e por assim vai. E a gente quer aproveitar esse crescimento para a gente crescer junto com os nossos clientes. Sensacional! Como você citou aí, de fato, no episódio 49 aqui do Juriscast, eu conversei com o Dr. Hélio, que ele é especialista em representar players, né? Jogadores profissionais de videogame, de esportes, no caso. E é um nicho bastante específico do direito, né? E é super legal também essa análise. Se você é jogador ou pensou em ser jogador profissional de videogame, tem um episódio falando sobre isso. Mas hoje aqui a gente vai falar da outra ponta, né? Para ter um jogador profissional de um esporte, aí, de um game, precisa ter o jogo, né? E você tá nessa ponta aqui ajudando e representando as empresas que desenvolvem os jogos ou que prestam serviço para quem desenvolve os jogos e etc. Por estar na área de tecnologia, né? Eu tô aqui na ProJuris, a gente é uma legal tech, a gente desenvolve software jurídico e entendo que existem também várias empresas que desenvolvem jogos, né, que são softwares também. Você até falou de uma associação delas, então assim, se existe uma associação é porque existe um mercado razoavelmente grande. E você se propondo a prestar um serviço tão específico, né, tão de nicho para este segmento, na sua visão, vou até usar o exemplo que você usou aí de startups early stage, ou seja, empresas de games que são novas, são recentes ou não são tão grandes, né? Essas empresas que estão nessa área, a proteção da propriedade intelectual é a principal área de atuação jurídica para um advogado? É a única? Ou você consegue ajudar esses empresários, essas empresas, né, que desenvolvem jogos de outras formas? E quais seriam essas?
Você consegue dar um panorama assim de, poxa, como prestador de serviço jurídico, você consegue estar focado exclusivamente nessa atuação relacionada à propriedade intelectual, ou você vê que tem também outras formas de você vender outros serviços para quem está dentro desse nicho, né, que provavelmente também está crescendo, né? Boa. Não é necessariamente só propriedade intelectual, né? E eu gosto muito desse paralelo de empresas de tecnologia, no geral, para a gente comparar com desenvolvedores de games, que foi justamente a tese que a gente teve, né? A premissa do nosso estudo de mercado para ver como que a gente poderia atender um novo mercado e justamente games caiu como uma luva, né? Não é, assim como qualquer empresa de tecnologia, o principal ativo dele, obviamente, vai ser o software ou vai ser uma patente que eles desenvolverem, né? Vai ser algum modelo de negócio, uma metodologia que eles utilizam e guardam, né, como um segredo de negócio, segredo industrial, mas não necessariamente é a principal. Não necessariamente você vai conseguir só atuar com isso, né? É a principal, mas você não vai precisar só atuar com isso. Eu, então, na minha atuação, a gente trabalha, eu como head de propriedade intelectual, então cuidamos de toda essa parte, né, de software, porque nada mais é, né, como você falou, os games são softwares, né, vai ter, claro, aí quando a gente trata de games é mais específico ainda do que uma empresa de tecnologia, né, que não é só o software, é o design, é o personagem, é o roteiro, é a música, né, a trilha sonora que provavelmente é desenvolvida pela própria empresa, tem tudo isso. Tem muita empresa de game que é um estúdio, né? Exatamente. Muita empresa de tecnologia, mas é o estúdio também, o visual, toda a cinemática da coisa faz parte do pacotão, o que aumenta, né, tanto a complexidade quanto a oportunidade, imagino eu. Exatamente. A gente costuma falar que tem estúdios de diferentes tamanhos, né? E a gente costuma falar de jogos AAA. O que são jogos AAA? São jogos blockbusters, né? São aqueles jogos que todo mundo conhece. É FIFA, God of War, GTA. Então, essas empresas, né, esses desenvolvedores desses jogos são tão grandes que eles precisam terceirizar algumas coisas. Então, a gente tem clientes aqui que prestam serviço, né, esses estúdios de outsourcing, que a gente chama, presta serviços, né, para essas desenvolvedoras muito grandes, que para essa desenvolvedora muito grande é mais barato para ela contratar, terceirizar esse serviço do que internalizar. Então, por exemplo, a gente tem clientes que ficam meses desenvolvendo a textura de uma parede para um jogo. Eles não têm acesso àquela coisa, o segredo do jogo, o que é o roteiro, o personagem, a narrativa, a trilha sonora. Ele vai focar em coisas periféricas, mas que vão juntar aquela obra que, tem que estar tudo redondinho, tem que ter uma comunicação, né, as coisas. Então, dá para a gente atuar nessa área, obviamente, em propriedade intelectual, protegendo, né, a obra, os personagens, o roteiro, a trilha sonora e o software, a marca, né, dos jogos, que sempre tem que fazer um registro de marca dos jogos ali na empresa, mas também contratualmente, né, porque muitas desenvolvedoras, principalmente no começo, elas não têm aquela capilaridade de mercado, não vai ter aquele alcance de marketing tão grande assim, e elas precisam de uma publisher. Publisher é a publicadora, né, quem publica os jogos ali, utiliza do marketing delas para estar atingindo mais jogadores, né? Trazer mais, os jogadores são os clientes, né? Se fosse empresa de tecnologia, então trazer mais gente para jogar o seu jogo. E aí, a gente também, contratualmente, a gente precisa negociar, né? Muitas das vezes a publisher vai pedir uma porcentagem sobre os lucros, né? Normalmente é mais do que a desenvolvedora vai ganhar no começo, porque ela é muito pequena, então, por exemplo, a gente vai ganhar 60% dos lucros aqui até a gente atingir esse valor aqui que a gente definiu. Vamos dizer lá, 50 mil, que é o que a gente investir em marketing, vai estar pegando de receita, atingimos esses 50 mil que a gente lucrou, vamos baixar agora 50. E a gente tem visto muitas empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza lançou segunda-feira os 3 primeiros jogos dela como publisher, né? Como publicadora desses jogos. E é uma coisa que já estava meio que óbvia até um certo tempo atrás, porque eles compraram aquele canal Jovem Nerd, né? Um canal com milhões de inscritos. Até a própria Magalu tem muita capilaridade de marketing, né? Mas também esse Jovem Nerd, até por conta do nicho dele, né? Então era interessante eles comprarem o canal. Compraram a Kabum também, que é um marketplace, né, voltado para jogos. Então, essas operações, a gente conseguia ver que a Magalu estava querendo entrar no segmento, não digo também só de games, no segmento nerd, né, no segmento geek, qualquer termo que você queira utilizar. E ela está utilizando essa, por exemplo, vai publicar algum jogo
e utiliza o canal do Jovem Nerd para promover ele, né? Se for vender alguma coisa, vende na Kabum. Então, cada vez mais, vários players vão estar nesse mercado. Netflix está começando a produzir jogos, né? O TikTok, se não me engano, foi ontem ou vai ser hoje, eles terão algum evento para anunciar a entrada no jogo. Então, assim, tem muito player grande querendo entrar nesse mercado. E eu estive recentemente no Big Festival, né, um evento independente aqui maior evento da América Latina, e justamente os 4 dias de evento era eles batendo na tecla, né, em todas as palestras de investimento na área. O Brasil é muito criativo, o dólar aqui o pessoal prefere trabalhar e ganhar em dólar do que trabalhar aqui e ganhar menos, né, para empresas daqui. Então, é uma área do mercado. O Brasil está sendo muito atrativo, né, para investimento financeiro, investimento na área de games. Então, você vai ter que atuar com, por exemplo, um programador que vai querer que você analise o contrato. Societário também tem oportunidades para você estar trabalhando com equity, M&A, investimentos. Comercial também com essas empresas que vão fazer as publishers, né? Trabalhista também, muito. Então, você consegue atuar 360, mais ou menos, né? Obviamente, dia de família, essas coisas não tem a ver, né, com o mercado, com as empresas. Mas, claro, às vezes você consegue, né? Sócios nada mais são que pessoas, né? Você consegue atuar alguma coisa ali derivado daquela atuação. Mas, em síntese, sim, propriedade intelectual é a principal coisa que qualquer advogado vai precisar saber, né? Mas, obviamente, que outras áreas do direito irão se comunicar com aquela tua atuação. Você vai aplicar o direito, digamos assim, o lato sensu, né, até aquele contrato, naquela negociação, e ali, independente do mercado que você está atuando, games, startup, o mercado da economia tradicional, você vai ter que entender no mercado e aplicar o direito lato sensu naquela tratativa ali. Que legal, estava aqui ouvindo você falar e fazendo algumas correlações, né? Como bom nerd que eu também sou e também já junto com um colega a gente desenvolveu um software, a gente gosta de fumar charuto, então a gente desenvolveu um aplicativo para controlar os charutos que a gente tem no estoque, que a gente já fumou e tudo mais. E acho que todo nerd que programa ou que gosta da coisa, primeiro sai programando, sai desenvolvendo, depois vai descobrir a questão legal, vai descobrir como é que regulariza, vai descobrir como é que se protege, vai descobrir se tem conflito. Então, aqui eu vi uma conexão legal com a próxima pergunta que eu vou lhe fazer. Segunda coisa que eu ouvi, que eu gostei de ouvir, que você chamou o pacote de materiais que esse tipo de empresa desenvolve de obra. E a gente às vezes tem dificuldade de entender software e, neste caso, tudo que o complementa, né? O som, o vídeo, né? Todo esse audiovisual e a história por trás de tudo isso como uma obra completa e, às vezes, deixando de vê-la como uma obra, deixa de pensar e cobrir certas pontas com o protecionismo que deveria. Então, acho que essas suas considerações aqui a respeito desse jeito de perceber esse tipo de empresa e o produto que ela desenvolve é muito legal para a gente entender que é algo muito além do que código, né? Muito além do que apenas mais um software, apenas mais um programa. Tem conceitos aqui, tem ideias, tem software também, mas ele é uma parte de um todo e, por consequência, muito legal para quem está pensando em algum nível trabalhar para empresas deste nicho. Bom, considerando isso tudo que eu disse e a tua experiência prática, né, já atendendo empresas de games, o que você entende como prestador de serviço que é o maior desafio ou o maior risco ou, quem sabe, até a maior oportunidade que você tem, que você percebeu de, poxa, essas empresas elas têm características próprias, esse mercado tem características próprias. O que você entendeu que foi um desafio ou que é um desafio para quem pensa em atuar nessa área que você está atuando, né? O que foi que te diferenciou e te fez ganhar a notoriedade e a diferenciação que você tem atendendo esse tipo de empresa? Tem um segredo? Você acha que tem um elemento em especial que é mais importante do que os outros para quem vai atuar atendendo empresas de games? Olha, novamente eu vou fazer um paralelo aqui da minha atuação com empresas de tecnologia no geral.
Sempre quando a gente vai aqui no escritório, a gente gosta muito de eventos, fazer palestras, participar de podcasts, né? Produzir conteúdo no geral. E quando a gente chega nos eventos, principalmente, eventos voltados, seja para indústria de games, seja para tecnologia, a gente entende, olha, provavelmente terão outros advogados aqui, né? É muita inocência nossa achar que estamos num mercado totalmente novo, não vai ter advogado. Não, se ele que tem a oportunidade vai ter gente que não agarrar essa oportunidade, para advogado não é diferente, né? Seja o escritório de advocacia ou qualquer outra empresa, eles estão sempre em busca de alguma coisa que vai dar um resultado extraordinário, né? E seja um oceano azul. Dito isso, o que a gente tenta se diferenciar é justamente isso que você ressaltou na sua fala, que a gente entender justamente, e principalmente os games, né, como uma obra completa. Então a gente entende do negócio, do mercado que o nosso cliente está inserido. E obviamente, como a gente só trabalha com empresas de tecnologia e games, aí a gente foge um pouquinho da advocacia tradicional. Então a gente, antes da pandemia, a gente já trabalhava remotamente, já fazia call com os clientes. A gente tem cliente que até hoje a gente nunca viu presencialmente. A gente utiliza gestão ágil, então a gente utiliza sprints em Kanban, fazemos entregas de contratos de forma bem rápida. Então tudo isso acho que agrega valor, né, no nosso serviço, mas principalmente a gente falar a mesma língua do empreendedor ali. A gente não é aquele advogado tradicional que, não faça isso daqui, que tem risco aqui. A gente sabe que o empreendedor vai ter que correr riscos, né? E às vezes a gente tem que... contratos nada mais são do que a gente expor ali a negociação que está sendo feita, né? Então, a gente vai sopesando ali riscos e benefícios de um contrato. Às vezes vai tomar um risco aqui, porque o contrato pode ser muito lucrativo. Então, é justamente a gente entender o mercado do nosso cliente, entender como que a gente consegue entregar valor para ele e, obviamente, a gente se portar como especialista nessa área, né? Não adianta nada de falar tudo isso. E a gente tem um escritório que entrega de tudo, desde direito administrativo, família, petrolífero, aeronáutico, militar e games, né? A gente quer dar um serviço cada vez mais especial para o nosso cliente, entregar mais valor. E é justamente isso. A gente teve no começo, né, assim como qualquer outro advogado que pode estar escutando e estar autônomo ali, claro, no começo vai ter que pegar de tudo, né? E o escritório começou assim. Mas atualmente, e assim, com a maturidade, você tem que ter um objetivo lá na frente, né? A gente tem que estar sabendo para onde que a gente vai. E é a partir disso que você começa a trilhar. Vou começar a fazer uma reserva de caixa aqui para eu começar a focar, contratar mais alguém, e se der tudo errado, eu tenho essa grana que eu vou pagar essa pessoa. Contratando essa pessoa, pegando um sócio, a gente consegue focar mais nessa área aqui, produzir conteúdo aqui, do que pegar tudo, né, de uma vez. Obviamente, com a oportunidade, a gente não pode deixar escapar. Tem oportunidades muito boas, aí você tem que sopesar qual que é a oportunidade que vale mais a pena para você. Mas no sentido de reconhecimento, é isso. É você entender o negócio do seu cliente e você se portar como um especialista naquela área, né? A gente palestrar dá muita visibilidade para a gente gosta bastante de dar esses conteúdos para o pessoal, enfim, eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Que legal, meus amigos. Esse aqui é o Dr. Bernardo Filgueiras falando com a gente sobre a aplicação do direito à indústria dos games. Muito legal falar sobre isso. Eu, como bom gamer, estou adorando a conversa. Eu sou das antigas, né? Eu jogo CS, mas eu jogo LoL também, que é mais novinho. Jogo New World, que é bem novinho, jogo da Amazon. Sou um gamer aberto a novas experiências. Eu acho legal pra caramba que a gente conseguiu manter um game que ajudou a tirar ou a expandir para mais pessoas a cultura de jogar, né? A gente tinha antigamente essa ideia de quem mexe com computador, quem mexe com videogame é só nerd, é geek, é estranho. Mas, poxa, quando a gente passou a ter games como o FIFA, né, tendo visibilidade mundial, tendo gente no mundo inteiro jogando, poxa, todo mundo pode jogar videogame, tem jogo para todo mundo, né? Eu tava lendo hoje, se eu não me engano, se é hoje ou amanhã, que o Candy Crush, que é um joguinho de celular ali de juntar docinho e cupcake e coisinha, vai fazer um evento presencial também para falar sobre a cultura dos jogos. Então, assim, a gente tá vivendo uma época boa para quem gosta
de jogar, e por consequências tem mais gente jogando, tem mais negócio na mesa para todo mundo. Então, super legal. Antes de seguir para a próxima etapa, eu quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, advogado que está nos ouvindo, a me seguir aí nas redes sociais, @Thiago Facchini. Logicamente, seguir o Bernardo Filgueiras aqui também. Eu olhei o Instagram dele, é Bernardo Filgueiras. É isso mesmo, Bernardo? Isso Então, mesmo. sigam. Qualquer lugar que você quiser me encontrar é Bernardo Filgueiras. Filgueiras, eu aprendi hoje que é Filgueiras, tem um L ali depois do I, isso é muito importante porque só deve ter ele com esse nome, Filgueiras, muito legal. E vou aproveitar que fizemos essa pausa aqui para respiro, pedir para você fazer um favor, além de nos seguir nas redes sociais, que você faça uma avaliação deste episódio. Sim, se você está ouvindo ele, faça um comentário, faça sua pergunta, faça seus esclarecimentos. Eu leio com carinho todos os comentários, então se você quer sugerir um novo tema pro Juriscast no futuro, sugere aí. Se você está gostando desse episódio, avalie aí com as estrelinhas, dependendo de onde você estiver ouvindo. Se você quiser fazer uma pergunta para mim, pro Bernardo, faça as perguntas aqui comentando onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo esse episódio, tá? A ideia da gente estar produzindo conteúdo aqui para o mundo jurídico é fomentar discussões de qualidade, é fomentar a socialização através das redes sociais. Então, vamos conversar, vamos trocar opiniões, trocar ideias, nos seguirmos mutuamente para a gente trocar opinião, trocar percepções sobre esse mundo jurídico tão legal no qual a gente vive. Beleza? Bom, vamos seguir nossa conversa que o tempo voa. Bernardo, eu gosto sempre de trazer essa nossa conversa aqui lá do macro, onde a gente pega um contexto a respeito do mercado, das oportunidades, e vim trazendo para o micro. E é inevitável que eu tente trazer aqui um ponto de vista financeiro para o advogado, como é que ganha dinheiro com isso. Mas, antes disso, eu queria perguntar também um ponto de vista corporativo, né? Você que tem tratado com empresas nesse nicho, provavelmente você já tem relacionamento com várias delas. Como é que... Essa pergunta não estava na pauta, mas eu pensei que é legal a gente explicar para quem está nos ouvindo como é que é a percepção do mercado lá da outra ponta. Quem você costuma atender, eles já têm essa visão do quão estratégico é o papel de um escritório de advocacia, de um advogado apoiando a atuação da empresa de games. Eles já têm essa percepção do quão imprescindível para o sucesso do negócio é o papel do advogado, ou é algo que a gente vai ter que construir? A gente está aqui ensinando esse mercado de que, poxa, estúdios aí, a obra precisa ser protegida, precisa ser cuidada, precisa ter esse apoio. Como é que na sua percepção, a visão do ponto de vista das empresas de games aí a respeito do papel do advogado e ou de um escritório de advocacia aí os apoiando? Muito boa essa pergunta, Thiago. E eu sempre me perguntei isso antes da gente atacar é feio dizer, mas da gente entrar nesse mercado, né? Qual que seria a percepção de valor? Que justamente a gente parte da nosso conhecimento com empresas de tecnologia, e empresas de tecnologia já é uma realidade, principalmente porque o escritório é em Florianópolis, então Floripa está muito à frente de outras capitais do Brasil em questão de empresas de tecnologia. Então essa barreira, né, do cara não entender o valor e das necessidades que ele precisa ter um advogado ali, não entender as necessidades dele, a gente já tinha ultrapassado. Mas surpreendentemente o mercado de games também é assim, sabe? Acho que vai muito do perfil dos empreendedores, né? Porque se a gente for pegar a maioria dos nossos clientes, é aquele pessoal na faixa dos 28 a 40 anos. Então, o pessoal que já não é a primeira empresa que eles estão fazendo, eles têm o entendimento que eles têm risco, eles têm que resguardar o negócio deles. Então, seja através de um registro de marca, eles já se preocupam, principalmente o software, né, como proteger, questões referentes a direito societário também, né, então fazer um acordo de sócio, tudo isso eles sabem que eles precisam ter. E eu até, essa semana, eu tive reunião com dois empreendedores que eles estão em fase de ideação mesmo. Eles estão planejando o game e tudo mais, e eles já estão se precavendo nesse sentido. A gente precisa ter um registro de marca, a gente precisa ter um advogado, uma assessoria
contínua ou não, a gente precisa fazer essa estruturação por questão de custo. Então, surpreendentemente, eles têm esse entendimento que eles precisam de um advogado. Você vai em eventos, né, igual o BGS, o BIG, que eu comentei, que são eventos enormes, né, e é cheio de desenvolvedor indie. Eu ia lá e conversava com o pessoal, e todo mundo sempre tinha alguma dúvida jurídica, sempre queria marcar alguma reunião para entender o que a gente poderia auxiliá-los. Então, é um mercado, né, é um tipo de mercado que os empreendedores, as pessoas que estão à frente do mercado, têm pleno conhecimento de que eles precisam de uma assessoria jurídica. Então, no sentido de você precisar, né, quando a gente fala em funil de vendas, né, no marketing, você tem que educar muito tempo ele até que ele se torne um cliente seu. Eu acho que aqui a gente não precisa ter tanto essa necessidade de educação para o cliente, ou para o lead, para o prospect, qualquer coisa que valha, falar, é importante você ter isso, é importante você ter isso. A maioria dos empreendedores eles sabem que eles precisam ter isso. O único empecilho são os custos, né? E obviamente, eles estão focados ali em desenvolver o game, eles não estão... e eu acho que, na verdade, é mais ou menos a questão, né? Não é o conhecimento ou a falta dele que eles precisam de advogado. É mais ou menos eles sopesarem o que eles precisam de prioridades. Vai ser a prioridade desenvolver o software, desenvolver o game, ou vai ser pegar um pouquinho da grana que eles têm e investir no remarca, no acordo de sócio, constituir empresa, fazer um termo de uso para o jogo que vai na Apple Store, no Google Play Store, qualquer coisa que vale. É mais nesse sentido, justamente, deles entenderem o que é a prioridade para eles. Se eles entendem o que é a prioridade, aí é muito fácil, porque eles já sabem que eles têm essas necessidades e eles vão, consequentemente, ir atrás do advogado. Aí sim, como eles chegarão até você, que é o X da questão. Se você é um conhecido deles, se eles conheceram você em um evento, se eles escutaram um podcast, entendeu? Então é justamente como você se manifesta no mercado, como que as pessoas, como que você alcança esses clientes, que é o X da questão. Você tem que ser visto. Então, uma dica para os advogados é se feche, faça, esteja no ecossistema, entenda, e também, consequentemente, os empreendedores te verão como um especialista na área, e quando precisarem, eles vão atrás de você. Que legal, que legal. Show de bola. A gente tem aqui no Juriscast, o objetivo do Juriscast é fomentar discussões que precisam ser feitas para a gente ajudar o mercado jurídico como um todo a evoluir através da gente, né? Enquanto a gente aqui estiver trocando conhecimento, estiver evoluindo, estiver absorvendo conhecimento, o mercado jurídico vai evoluir em algum nível com a gente, por nossa culpa / influência. Então é sempre legal trocar essa ideia aqui, porque a gente é parte da educação desse mercado, né? As empresas para as quais a gente trabalha precisam entender esse papel fundamental, né, da advocacia para elas, né? Podem utilizá-lo em maior ou menor nível, mas não diminui a importância de uma boa assessoria jurídica para empresas que trabalham nesse ramo de games. Bom, o que você me diz também, agora indo, como eu citei antes, para a parte financeira da coisa, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E você falou que inclusive embasou essa decisão no seu escritório em um estudo de mercado, você entendeu que é um mercado com volume, né? Tanto de empresas, provavelmente de potencial financeiro também, com oportunidades jurídicas a serem aproveitadas ali. Você citou ao longo da conversa que sabe que não é um mercado vazio, né, inexplorado, já tem gente que atua nele, mas que você viu aí que haveria oportunidade para o seu escritório atuar bem dentro dessa segmentação. Perfeito. Minha pergunta para quem está nos ouvindo, está gostando da conversa, é gamer, gostaria de trabalhar com isso, o que você entende que tem de oportunidades aqui, que você já está aproveitando ou que você não está aproveitando, mas que você vê oportunidade de advogados ganharem dinheiro dentro da indústria dos games. Você vê que tem algo único, algo especial, algo diferenciado aqui para as pessoas, assim como você, aproveitarem esse mercado e ganharem dinheiro? E, em caso positivo, o que você vê aí para as pessoas ficarem atentas aí, caso queiram explorar esse nicho também? Legal. O mercado como um todo, ele ainda é uma oportunidade bem boa, sabe? É bem inexplorado ainda. Cada evento que a gente vai, pelo menos 200, 300 empresas ali.
A maioria dessas empresas, eles têm uma plataforma de matchmaking ali que você pode entrar em contato, marcar reunião e tudo mais. Então, aí já é uma oportunidade de você estar em contato com esse pessoal. No segmento, né, de oportunidades crescentes, assim, eu indicaria todo mundo também jogos na Web3, né? Web3 é o termo que utiliza, né, para jogos na blockchain, né, jogos em NFT e tudo mais. Então é uma coisa crescente que a gente já vê empresas se desenvolvendo nesse sentido, principalmente fora do Brasil, e também com transações, né, do jeito que acontece muito M&A, investimentos na área de tecnologia em geral, em games também acontece. Ontem foi anunciado, já estava sendo anunciado desde o começo do ano, a aquisição da Pulga, que é uma desenvolvedora de games, estúdio de outsourcing, mais ou menos, tá meio a meio, lá do Nordeste, né? Eles anunciaram no começo do ano que estavam em tratativas de fechar um investimento com a Roommate, eu acho, né? E eles fecharam só ontem, né? Anunciaram o fechamento só ontem, então está tendo muita aquisição, né? Nesse ano passado, se não me engano, também a Fortis, que é um fundo de venture capital, mas também é uma grande empresa de games, que desenvolve games, eles adquiriram agora me fugiu o nome da empresa. Mas, enfim, é uma empresa aqui de Londrina, brasileira também, então, assim, todas as empresas são enormes, né? Mais ou menos 100, 150 pessoas trabalham nela, então é uma empresa de grande porte, né, que estão passando por transições, por aquisições, fusões, incorporações. Então, isso é uma grande oportunidade. E também no mercado de esportes, né? Quando a gente fala em games, a gente fala no mercado geral e principalmente de desenvolvimento de games. Mas como você falou, né? Você, por exemplo, joga CS e League of Legends, são dois jogos que têm a modalidade competitiva, né? Por sinal, hoje, durante a semana que a gente está passando aqui pelo Major Brasil, né? Que é o campeonato de CS, né? E tem vários times lá competindo, vários brasileiros. Então, é uma grande oportunidade, né? Essas premiações, esses campeonatos são milionários, você pode estar atuando, tem muita coisa de direito trabalhista, então, quem é da área, né? Eu não tenho experiência para falar, é uma área que eu não tenho contato, mas quem é da área trabalhista saiba que tem muita coisa para vocês atuarem. Direito de imagem tem bastante, direito de arena, tem uma discussão enorme sobre se os atletas de esportes estão enquadrados na Lei Pelé ou se não estão, se esportes é realmente uma modalidade competitiva. Então, tem muita coisa até no contencioso para você trabalhar. E, obviamente, né, você está atuando no societário ali com os donos do time, fazer fusão e aquisição também, né? Recentemente, a Los Grandes fez uma aquisição de um outro time de esportes. Então, toda hora esse mercado ele tá aparecendo cada vez mais com empresas de tecnologia no geral, e é um organismo vivo praticamente esse mercado, né? Então, toda hora vai pintar uma oportunidade, uma coisa que uma pessoa não viu ali que pode atuar, mas se eu fosse para indicar o pessoal hoje, nessa área de esportes e investimento, né, estrangeiro, M&A, incorporação e tal. Sensacional, um mar de oportunidades para você aí que está ouvindo e queria saber, poxa, para que lado olhar? O Dr. Bernardo aqui já deu algumas boas dicas para você. Sensacional. Bom, o tempo infelizmente voa e eu gosto de terminar essa nossa conversa aqui, como é uma conversa para a gente evoluir, para nós aprendermos juntos. Estamos aqui aprendendo com você, com a sua referência, com o seu conhecimento, Dr. Bernardo. Mas eu gosto de fechar o nosso papo aqui pedindo indicações, pedindo referências. O que você recomendaria para quem quer entender mais sobre esse mundo aí da indústria dos games, sobre a atuação jurídica dentro dele? O que você recomenda de pessoas, de arrobas, de vídeos, de livros, de eventos? O que você tem para indicar para nossa audiência aí, para que alguém que nos ouviu aqui e gostou da temática saia daqui e consiga ter referências para continuar estudando e evoluindo aí nesse tema? Maravilha. Se for para indicar um arroba, indico o meu, né? Que toda hora Ótimo. No LinkedIn, principalmente, eu estou divulgando alguma coisa sobre games. Se for no sentido de estudo, né, é bem interessante que o pessoal entenda. Vai ser sempre o direito material que você vai ter que estar aplicando
ali a prática do teu cliente. E como eu falei, como propriedade intelectual impera nesse mercado, é imprescindível que você consiga resguardar a propriedade intelectual do teu cliente. Eu recomendo muito, e até eles estão tendo módulos específicos, tanto de software quanto de games, né? E não é só games, mas eles chamam de indústria do entretenimento. São os cursos, eles são gratuitos e online, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né, OMPI. O próprio INPI tem cursos ali, principalmente Propriedade Intelectual Aplicada em Negócios de Base Tecnológica, é o nome do curso. São todos gratuitos, e o INPI também tem o calendário ali dos cursos da OMPI, ele redireciona para a página. Então, é um curso que me ajudou muito, até foi requisito para eu entrar no meu mestrado. Então, se você quiser seguir também na área de propriedade intelectual, seja em game, seja qualquer coisa, faça principalmente noções introdutórias à propriedade intelectual, que você vai ter um panorama muito bom já de direito autoral, de software, marcas, patentes, tudo, para você seguir nesse mercado. Então, essa é a dica primordial. Entendam isso. Daí sim, você vai ter que entender o mercado, né? Não adianta você ficar só no direito ali. Cara, segue algum time de esporte, se você quiser entender um pouco mais, entenda como que você pode ajudar esse mercado. Então, focar em patrocínio, M&A, trabalhista, societário, propriedade intelectual. Você entendendo o mercado, de um modo geral, você consegue entender como que você consegue aplicar o direito nele, né? Então, siga portais, por exemplo, um parceiro nosso, o portal Mais eSports, né, que é um portal dedicado totalmente a notícias de esportes. Sigam desenvolvedoras de jogos, siga a Big, BGS, Abra Games, né, que é a Associação Brasileira de Games. Toda hora tem conteúdo lá. Eles fazem, você pode se associar, você pode fazer palestras, você pode fazer cursos deles. Então é bem interessante nesse sentido você estar inserido na área. E quem quiser começar a atuar, também indico vocês irem para aceleradoras, para o ecossistema de inovação da cidade de vocês mesmo. Muito embora o escritório seja de Florianópolis, eu sou curitibano, moro aqui em Curitiba, então eu trabalho remoto, né? E aqui em Curitiba, toda aceleradora que eu vou sempre tem uma desenvolvedora de jogos ali. A própria CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, tinha uma vertical até recentemente de games, né? Então, interaja com esse ecossistema, saia do escritório um pouco, vai conhecer o pessoal, faça palestra, faça tudo isso, que isso vai contribuir para as pessoas te verem como especialista, você enganar cliente, mas claro, além de tudo isso, você vai ter que se nutrir de conhecimento, então faça principalmente esse estudo de direito material aplicado, e depois você vai conseguir aplicar ele na prática ali. Que legal, meus amigos. Eu vou complementar essa bela lista sugerindo também que as pessoas joguem, né? Alguma coisa, é legal ter algum conhecimento sobre o que é, o que não é um game e, logicamente, que entendam algo de inglês, né? Sem dúvida, você que trabalha nessa área vai se deparar com várias terminologias em inglês e, ao ter jogado algum game e ter alguma noção de inglês, pode ajudar você aí a continuar traçando uma carreira de sucesso, sabendo ainda mais do negócio do seu cliente. Então, fica aqui meus 2 centavos de contribuição, mas o que interessa mesmo é que essa conversa chegou ao fim, mas com muito conteúdo legal, graças ao conhecimento prático aqui do Dr. Bernardo. Muito obrigado por ter vindo compartilhar a sua experiência com a gente aqui no Juriscast. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Thiago. Agradeço o convite. Espero que essa conversa tenha auxiliado bastante gente aí. Se tiverem qualquer coisa, dúvidas, críticas, podem me chamar nas redes sociais, ali, que eu estou totalmente à disposição para ajudar todo mundo. Fico aqui meu agradecimento de novo e um grande abraço para vocês. A gente se vê em outro podcast. Maravilha, meus amigos e minhas amigas advogadas, advogados. Muito obrigado pela sua companhia. Chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast. Estamos aí chegando a uma centena de episódios. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha aqui virtualmente nessas discussões tão legais a respeito do direito. Hoje com o Dr. Bernardo aqui em específico sobre o direito aplicado à indústria dos games. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio do Juriscast. Todas as quintas-feiras tem um novo episódio para você seguir junto comigo, com os nossos convidados evoluindo, angariando mais conhecimento jurídico para a gente aplicar na nossa prática. E é isso, nos vemos no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau!
Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.